Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais fascinantes dos seminários de análise de sonhos de Carl Jung. É a história de um homem que aparentemente tinha a vida perfeita, mas que por dentro vivia uma verdadeira guerra consigo mesmo. Já parou para pensar nisso? E se uma vida perfeita fosse, na verdade, uma prisão? Essa é a grande questão por trás desse caso, um enigma que só poderia começar a ser decifrado pelo mundo dos sonhos. Pois é, essa é a história de um homem de sucesso, sim, mas atormentado por um segredo. E foi um sonho que acabou revelando a verdade, uma verdade que ele mesmo se recusava a enxergar. Então, vamos lá. Para começar, quem era exatamente esse homem? Olha só o perfil dele. 45 anos, empresário de sucesso, um cara culto, próspero, sociável. Tinha a família dos sonhos, casado, com filhos, e era conhecido por ser, nas palavras do próprio Jung, terrivelmente correto. Sabe aquela pessoa que se esforça para ser perfeita em cada mínimo detalhe? Era ele. Só que, por trás dessa fachada impecável, a realidade era bem outra. Ele vivia irritado, ansioso e estava cada vez mais distante da esposa. Um sentimento crônico de inferioridade o consumia e ele tentava compensar isso com essa correção toda. Um excesso que acabava congelando todo mundo ao redor dele. Quando esse homem procurou o Jung, ele queria, claro, uma solução rápida para sua ansiedade. Mas o Jung, como era de se esperar, tinha uma abordagem bem diferente, focada não na superfície, mas nas profundezas da psique. O Jung foi muito direto com ele. Disse algo como: Olha, eu não sei a solução para o seu problema, mas os sonhos sabem. Eles são fatos imparciais que podem nos dar informação. Então vamos ver o que eles têm a dizer. Para Jung, sonhos não eram só fantasia, eram dados objetivos da psique, um guia para a verdade interior. E foi aí que eles começaram. E o mais impressionante é que o primeiro sonho, o primeiro, já continha o problema inteiro e, de quebra, uma pista para a solução. A cena do sonho era um grande refeitório público. E na análise de sonhos, o lugar é crucial. Um refeitório não é só um lugar para comer, é um espaço de encontro, um lugar onde ideias e experiências deveriam ser compartilhadas, assimiladas em conjunto. No centro desse lugar, uma mesa estava posta, pronta para uma refeição comunitária. Isso é um arquétipo poderosíssimo, um símbolo de comunhão, de nutrição espiritual. Parecia que estava tudo pronto para um momento de conexão, né? Mas aí que o sonho vira e apresenta uma imagem bizarra e profundamente perturbadora. Como Jung descreve, os assentos estão todos virados para as paredes. Essa imagem nos leva direto para a pergunta central de toda a análise. Por quê? Num lugar feito para a comunhão, por que todo mundo está de costas para a refeição e, consequentemente, de costas um para o outro? A interpretação do Jung revela que o sonho estava, na verdade, apontando para uma espécie de família interior que esse paciente tinha negligenciado sistematicamente. Jung fez um contraste entre a persona do homem, que é essa máscara de empresário correto e racional que ele mostrava para o mundo, e a sua realidade interior, um mundo cheio de aspectos artísticos, emocionais, filosóficos que ele escondia até de si mesmo. Esse lado mais artístico, menos pragmático, é o que Jung chama de sombra. São as partes de nós que a gente reprime, que a gente nega. No sonho, ela era simbolizada pelo cunhado dele, um cara mais musical e com menos tino para os negócios. A sombra é, basicamente, a personalidade que a gente deixa viver no escuro. Por outro lado, tinha a ânima, que é o aspecto feminino que existe dentro da psique masculina. Para esse homem, a ânima era a fonte daqueles novos e estranhos interesses em filosofia e espiritualidade. Era ela que o puxava para longe da sua lógica rígida em direção ao modo mais intuitivo de ser. E é aqui que a análise do Jung se expande. Ele transforma esse sonho de um problema pessoal em um comentário universal sobre a condição da vida moderna. Os assentos virados para a parede simbolizam uma recusa da comunhão psicológica, uma recusa em encarar o outro, em compartilhar segredos e vulnerabilidades. Como o próprio Jung coloca, cada um olha para a parede, distante das outras pessoas, e assim todos são excomungados, todos estão isolados. O sonho não era só sobre este homem, era sobre uma sociedade onde o segredo destrói a conexão, criando um amontoado de indivíduos isolados. E isso nos leva à conclusão, a lição fundamental sobre o perigo de ignorar o nosso mundo interior. Jung resume a situação com uma frase poderosíssima. A coisa que se enterra engorda, enquanto a pessoa emagrece.
Sabe o que isso quer dizer? Quando a gente nega partes da nossa personalidade, elas não desaparecem. Pelo contrário, elas ganham força lá no inconsciente, se tornam demônios que se alimentam na nossa energia vital. Aquele sonho foi só o primeiro passo de uma longa jornada. A solução não era se livrar da sombra ou da ânima, mas sim integrar essas partes negadas, trazê-las para a luz da consciência e assim se tornar um ser humano mais completo, mais inteiro. Isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Para quais partes de nós mesmos temos virado as costas? Que mesas de comunhão interiores são evitadas talvez por medo de encarar o que realmente somos? A resposta, como Jung nos mostrou, pode muito bem estar lá, esperando nos nossos sonhos.